6 horas 19 minutos, 6h18. E você está acompanhando o Cidade Sergipe pela TV Atalaia e o assunto que a gente vai tratar agora ocorreu na madrugada de hoje, mas chamou muito a atenção de todos os sergipanos e de muitos baianos. É que uma mulher foi presa na madrugada, ela estava ali na Passarela do Caranguejo, na orla da Atalaia. E o que aconteceu? Ela estava lá e de repente começou uma confusão com o garçom. O gerente do bar também foi lá procurar resolver essa situação. No final, essa senhora, essa mulher, foi presa por injúria racial, porque além de agredir o garçom, ela chamou o gerente do bar de sergipano de merda. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o delegado Leógenes Correia. Obrigado, delegado, por sua presença aqui. Boa noite. Como foi esse caso, né? Ela foi presa por injúria racial, exatamente por quê? Inicialmente, ela discutiu com o garçom primeiro, por conta de uma movimentação financeira que ela queria fazer. Na verdade, ela queria passar o cartão de crédito e receber em dinheiro para fazer uma compra com um vendedor ambulante. Como o restaurante não aceitou, e no momento quem representava o restaurante era o garçom e foi quem deu a negativa para ela. Ela não gostou, iniciou uma discussão. Um bate-boca. Um bate-boca. Ele chegou a se afastar dela, ela ainda foi na direção dele no interior do restaurante, chegou a dar um tapa nele e o agrediu. Teve vias de fato, chegou a agressão vias de fato. E por conta disso, o restaurante chamou a polícia militar, os policiais militares do batalhão de turismo, que foram até o local e quando o gerente foi intervir, até para acalmá-la, ela passou a agredi-lo também e chegou a chamá-lo de sergipano de merda. Os policiais fizeram a condução de todos para a delegacia, mas só que inicialmente os policiais militares não constaram esse fato no relatório policial que eles entregam por escrito. E depois de ouvirmos todas as vítimas e testemunhas, já no final do procedimento foi que veio à tona esse fato desagradável. Esse fato é o fato mais grave, além de toda a confusão, da agressão, esse fato mais grave que é o que leva à injúria racial. Isso mesmo. A partir desse momento foi dado voz de prisão a ela por injúria racial, quando todas as testemunhas comprovaram e as vítimas. Ela foi conduzida à carceragem e foi lavrado o procedimento. Além da injúria racial, que a pena é de 1 a 3 anos, ela também irá responder por ameaça a injúria simples que ela tinha cometido anteriormente contra o garçom, que já a injúria racial, quem foi a vítima foi o gerente. E aí as vias de fato. Ô delegado, e lá, diante do senhor, na delegacia, ela confirmou toda essa confusão, o bate-boca, a agressão, a também chamar o gerente de sergipano de merda? Ela negou todos os fatos, apesar dela, durante o procedimento na delegacia, continuar agressiva. Ela negou todos os fatos, mas várias testemunhas, foram 5 pessoas que confirmaram. O tapa, por exemplo, é possível comprovar? O tapa foi até filmado, as câmaras internas captaram. E, inclusive, os policiais militares confirmaram que até eles se sentiram lesados por conta da agressão dela. Essa agressão verbal, essa injúria racial, quando ela chama o gerente de sergipano de merda, é um crime repugnante, de natureza discriminatória, que, apesar da vítima ser ele, ela ofende toda uma sociedade. No caso, a sociedade sergipana, que teve isso, foi denegrida, né? A gente vai comentar mais sobre esse assunto, né, desse crime, assim, que o senhor até colocou como de chamar muito a atenção, mas ela estava descontrolada, estava fora de controle, tinha ingerido muita bebida. Qual foi a noção que o senhor percebeu dela lá? Não, ela estava só eufórica e agressiva, mas ela não tinha ingerido bebida a ponto de dificultar a prática dos atos da vida normal. Inclusive, ela forneceu todos os números de telefone de parentes para a gente informar da prisão, a qualificação dela, endereço, e todo o procedimento, desde o início, foi acompanhado pela advogada dela,
e familiares. Agora, o que chama a atenção, porque ela é uma turista baiana e aqui a Sergipe recebe muitos baianos e muitos sergipanos vão para a Bahia, né? A gente tem esse trânsito praticamente o ano todo, né? Não há povo mais irmão do sergipano do que o baiano e o alagoano. E o que nos causou estranheza, ali é uma área de grande movimentação de turistas e quando chegou a notícia que teve um crime de injúria na orla, a gente imagina que foi algum sulista, porque não porque o sulista seja preconceituoso, mas é porque já houve mais casos. E já tem reincidência, né? E nos causou surpresa porque é uma irmã, é uma baiana, e tratar dessa forma o seu vizinho, no caso, o sergipano. A gente quer dizer que os baianos são sempre muito bem-vindos aqui para o nosso estado, assim como a gente sabe que nós somos bem-vindos lá para a Bahia. Delegado, ela ficou presa, o que aconteceu depois de toda essa confusão na delegacia? Ela ficou na carceragem até a finalização do procedimento, mas no final do procedimento a família chegou com o valor da fiança, foi pago e ela foi retirada da carceragem. Qual foi o valor da fiança, delegado? O valor da fiança foi arbitrado em R$1.000, porque por conta dos antecedentes dela, ela não tem antecedentes criminais, é ré primária, e também foi analisado os vencimentos dela. Certo. E como ela não tinha nada que abalasse a reputação dela anteriormente a isso, a fiança foi arbitrada no valor mínimo. Aí ela vai responder a um processo a partir de então? Ela continua respondendo o processo em liberdade e ao final ela pode ser condenada à prisão ou ser absolvida. Ela volta para a Bahia, mas vai ser chamada sempre para vir aqui, para ser ouvida, ainda vai ser ouvida na polícia ou depois, posteriormente, na justiça? Acredito que na polícia não há necessidade mais de ouvi-la, uma vez que ela já foi ouvida na presença do advogado. Agora ela só será chamada na justiça, sendo que a justiça sergipana é uma justiça reconhecidamente célere, exemplo para o país, e é um processo que não termina em mais de um ano. A gente, geralmente, quando fala sobre injúria racial, a gente pensa logo em negros ou brancos, mas esse é um tipo de injúria que não é comum, mas a discriminação regional, estadual, ou até municipal, se configura também o crime de injúria racial. E é um crime que é pena de 1 a quantos anos? De 1 a 3 anos. 1 a 3 anos, mas pode pagar fiança. No caso desta baiana, a gente não está citando o nome dela, porque, na verdade, a gente está trazendo, né, delegado, este caso como exemplo, um fato, para que não ocorra mais. Isso. Principalmente numa área onde há muitos turistas e os sergipanos lá presentes, inclusive os outros clientes, apesar de incomodado, deram um exemplo de civilidade e educação, ao contrário do que somente essa baiana fez. E, infelizmente, esse caso, eu sabia, não sei se o senhor acompanhou, deve ter acompanhado durante todo dia, o senhor deve ter sido chamado pela imprensa muitas vezes para falar sobre esse assunto, mas é um dos casos que está sendo de maior destaque, tanto aqui em Sergipe como na Bahia, principalmente na imprensa e nos sites, de maneira geral. No nosso portal mesmo, a8se.com, é um dos que está sendo mais acessados pela forma que ocorreu. A gente nunca iria imaginar um fato desse ocorrer, e justamente agora, pós-festas de fim de ano. Delegado, muito obrigado por sua presença aqui, parabéns pelo trabalho e que fatos desses não ocorram mais. Tranquilo. Boa noite, obrigado. obrigado. O Polícia Serviço coloca sempre à disposição. Eu que agradeço. Agora, 6